Vamos resolver nessa aula o último dos exercícios propostos em aulas anteriores. Esboce o gráfico das seguintes funções. Número 12, y igual a 1 sobre x menos 1. Podemos perceber que a função não está definida para x igual a 1, porque para este valor de x, o denominador se anula. Então, o domínio da função é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é diferente de 1. Se calcularmos o valor da função em x igual a 0, o f de 0 vai ser 1 sobre 0 menos 1, que dá menos 1. Então, o gráfico da função toca o eixo vertical no ponto menos 1. Para saber qual ponto o gráfico da função toca o eixo horizontal, devemos resolver a seguinte equação: igualar a função a zero. 1 sobre x menos 1 igual a zero. Essa expressão nunca será nula. Por quê? Porque ela se anularia se o numerador se anulasse. Como o numerador é uma constante, isso nunca ocorrerá. Então concluímos que o gráfico da função não toca o eixo horizontal. Vamos agora calcular os limites da função quando x tende ao infinito e x tende a menos infinito, e também em torno de x igual a 1, que é o ponto de descontinuidade da função. O limite de 1 sobre x menos 1 quando x tende ao infinito, quando x se tornar muito grande e positivo, no denominador teremos um número muito grande e positivo. Teremos, portanto, uma constante positiva dividido por um número muito grande e positivo. O resultado desse limite será um número muito pequeno, próximo de zero e positivo. Então, a função tende a zero pela parte de cima do eixo horizontal, quando x tende ao infinito. O limite quando x tende a menos infinito, de 1 sobre x menos 1, agora, como no limite anterior, no denominador, teremos um número muito grande. No entanto, neste caso, o denominador será negativo. Teremos uma constante positiva dividido por um número muito grande e negativo. O resultado será um número muito pequeno, próximo de zero e negativo. Então, a função tende a zero pela parte de baixo do eixo horizontal, quando x tende a menos infinito. Agora vamos calcular os limites em torno de x igual a 1. Então, o limite de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita, é um pouco maior do que 1. Quando x se aproximar de 1 pela direita, ele será um pouco maior do que 1. E o denominador será um número muito pequeno, próximo de zero e positivo. O x é um pouquinho maior do que 1, menos 1 vai dar esse número positivo, próximo de zero. Teremos uma constante positiva, dividida por um número próximo de zero e positivo. A divisão dá positiva. Então, o resultado será um número muito grande e positivo. A função tende a infinito quando x tende a 1 pela direita. O limite quando x tende a 1 pela esquerda de 1 sobre x menos 1, quando x se aproximar de 1 pela esquerda, ele será um pouco menor do que 1, e o denominador será um número muito pequeno, próximo de zero e negativo. Então, teremos uma constante positiva dividido por um número próximo de zero e negativo. Essa divisão dá negativo. Então, o resultado é um número muito grande e negativo. A função tende a menos infinito quando x tende a 1 pela esquerda. Vamos agora calcular a derivada da função. Para isso, vamos reescrevê-la para uma forma exponencial. Podemos escrever a função como y igual a x menos 1 elevado a menos 1. Passei para cima e inverti o sinal do expoente. Então, o f' de x vai ser, o expoente vira um fator, menos 1. Aí eu multiplico pela expressão subtraindo 1 do expoente, x menos 1 elevado a menos 2. Pela regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada da expressão. A derivada de x menos 1 é 1.
Então, vezes 1. Que eu posso escrever de maneira compacta como menos x menos 1 elevado a menos 2. E voltando à forma racional, né, fica menos 1 sobre x menos 1 elevado ao quadrado. Perceba que a derivada também não está definida em x igual a 1, porque o denominador se anula. A derivada nunca se anula, porque o numerador é uma constante. Então, não teremos pontos críticos nessa função. Outro fato importante aqui é que o denominador é sempre positivo, né? Para qualquer valor de x diferente de 1, como o x menos 1 está elevado ao quadrado, o resultado é sempre positivo, né? O número real elevado ao quadrado é positivo. Como o numerador é negativo, isso significa que a derivada é sempre negativa e a função é sempre decrescente. Vamos calcular agora a derivada segunda, utilizando a forma exponencial da derivada primeira. Então, f' de x é menos x menos 1 elevado a menos 2. Então, f duas linhas de x, o menos a gente continua, né? Aí o menos 2 vira um fator. Eu vou subtrair do expoente, x menos 1 elevado a menos 3, e vou multiplicar pela derivada da expressão dentro dos parênteses, que é 1. Esse menos 2 dá 2 positivo. E o expoente negativo eu posso passar para baixo, né? Para já escrever na forma racional da função. Então fica 2 sobre x menos 1 elevado ao cubo. A derivada segunda também não está definida para x igual a 1. Porque para este valor de x, o denominador se anula, como nas anteriores. Como a derivada primeira, a derivada segunda nunca se anula, porque o numerador é uma constante. Vamos determinar os sinais da derivada segunda nos intervalos definidos pelo ponto de descontinuidade, que é x igual a 1. Para o intervalo x menor do que 1, vamos calcular o valor da derivada segunda em x igual a 0. Então, f duas linhas de 0 vai ser 2 sobre 0 menos 1 elevado ao cubo. 0 menos 1 é menos 1, elevado ao cubo dá menos 1. 2 sobre menos 1 dá menos 2. Então, a derivada segunda é negativa e a função é côncava para baixo. Para o intervalo x maior do que 1, vamos calcular o valor da derivada segunda em x igual a 2. f duas linhas de 2 vai ser 2 sobre 2 menos 1 elevado ao cubo. 2 menos 1 é 1, elevado ao cubo é 1. Então fica 2 sobre 1, que é 2. A derivada segunda é positiva e a função é côncava para cima. Com as informações que temos, já podemos esboçar o gráfico da função. A função tende a zero pela parte de baixo do eixo horizontal quando x tende a menos infinito e decresce, já que a derivada é negativa. E tende a menos infinito quando x tende a 1 pela esquerda. Perceba que neste intervalo o gráfico é côncavo para baixo porque a derivada segunda é negativa. A função tende ao infinito quando x tende a 1 pela direita e decresce, já que a derivada é negativa, e tende a zero pela parte de cima do eixo horizontal quando x tende ao infinito. Neste intervalo, o gráfico é côncavo para cima porque a derivada segunda é positiva. E o gráfico vai ter o aspecto mostrado. Com esta aula, encerramos a correção dessa lista de exercícios. Na próxima aula, vamos começar o estudo de outras aplicações das derivadas.